ela está em Mateus, Novo Testamento, né? Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 34. Então, é Mateus, você pode pegar lá o evangelista Mateus, capítulo 6, versículos 19 e seguintes. Nós vamos ler até o 34. Ela é uma passagem bem extensa, mas eu vou fazer questão de ler, porque em vários trechos Deus vai falar conosco. Então, você já teve tempo aqui, né, de pegar, você em casa também. Então, vamos acompanhar juntos a palavra que diz assim: Não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho for límpido, ficarás cheio de luz. Mas se teu olho for ruim, ficarás todo em trevas. Se, pois, a luz em ti é trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou aderir ao primeiro e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu, não semeiam nem colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã lançada ao forno, não fará Ele muito mais por vós, gente fraca de fé? Portanto, não vivais preocupados, dizendo: que vamos comer, que vamos beber, como vamos vestir? Os pagãos é que vivem procurando essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Palavra da salvação. Bom, então, como eu disse, a palavra é super extensa, né? Nós tivemos ali vários versículos, mas eu fiz questão de ler porque em todos os momentos Deus vai falar conosco em algum deles. E quando eu estava me preparando para esta pregação, o primeiro versículo que mais me chamou a atenção e que nós vamos, de alguma forma, meditar, porque, como eu disse, é uma passagem extensa e cada versículo dessa passagem daria uma pregação e, às vezes, talvez até um retiro espiritual. Então, a gente tem que ser mais sucinto, porque não dá tempo no grupo, né? Então, a gente vai lá também vendo o que Deus suscitou no coração para mim e para você. O pessoal sempre brinca, eu gosto de falar isso, né? A palavra de Deus sempre vem primeiro para o pregador. A gente sempre prega primeiro para nós. O ouvido mais próximo da minha boca sempre é o meu. Deus fala primeiro comigo para depois falar com as pessoas que vão estar conosco. E eu estava me preparando, e como eu disse, né, o primeiro versículo que veio ao meu coração e que veio muito forte aos meus olhos para nós meditarmos nesse primeiro momento é o versículo 21, que diz: Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E a primeira coisa que eu me perguntei quando eu li esse versículo foi: onde está o meu coração? E a pergunta que eu faço para você: onde está o seu coração? Aonde está o nosso coração? E eu acho que, sem mais demoras, nós deveríamos dizer em Deus. Mas a resposta que eu me dei quando eu me fiz essa pergunta, onde estava o meu coração, onde está o meu coração, não foi em Deus. E muitas vezes, não digo que seja normal, mas a gente talvez olha
para o nosso coração e ver que ele está em outros lugares. Às vezes o nosso coração está na nossa família, às vezes o nosso coração está nos nossos bens, muitas vezes também nas nossas preocupações. Nosso coração muitas vezes atribulado, preocupado, e essas coisas vão roubando o lugar de Deus no nosso coração, porque, como eu disse, a resposta da minha pergunta, onde está o meu coração, deveria ser em Deus, mas não foi a resposta que eu tive para mim. Meu coração muitas vezes está em outras coisas. Mas você pode também estar se perguntando, mas o nosso coração estar em outras coisas é errado? Depende. Porque o que não pode fazer é roubar o lugar de Deus. É errado o meu coração estar, por exemplo, na minha família? Não. Eu zelo pela minha família, eu rezo pela minha família, os meus pais, os meus irmãos estão lá em São Leopoldo, rezo por eles. Enfim, é errado o meu coração estar neles? Não. Mas isso não pode tirar o lugar de Deus do meu coração. Aquilo que você conquista, os seus bens, o seu trabalho, pode tirar o lugar de Deus? Não. É errado se preocupar ou estar pensando nisso ou ter o nosso coração nisso? Não é. Mas isso não pode tirar o lugar de Deus do seu coração. E muitas vezes, depois a gente vai vendo nos outros versículos, a gente vai se preocupando e vai colocando no lugar de Deus, no nosso coração, as outras coisas. Por exemplo, se eu me preocupo com a minha família, ok, o meu coração está na minha família. Eu começo a me preocupar desordenadamente por isso. Então eu começo a querer que a minha família tenha a melhor casa, que os meus filhos tenham os melhores brinquedos, as melhores roupas, os melhores telefones, porque hoje nós vivemos numa cultura que talvez a gente não percebe porque às vezes é muito sorrateira, né? Então a gente vive na cultura de que, talvez você já tenha escutado isso, alguém fala isso, né? Ah, mas a gente, sei lá, a gente vai casar, mas não vai ter muitos filhos, né? Porque filho traz gastos. Mas por que filhos traz gastos? Porque eu penso na cultura do mundo de que eu preciso dar o melhor brinquedo, o melhor telefone, o negócio de última geração, e daí é óbvio que se eu tiver um filho e eu quiser dar o melhor para ele, e dar o melhor não é errado, mas até onde isso ajuda a criança? Como eu disse, muitas vezes essa cultura vai nos dizer que, sei lá, ter muitos filhos é custoso, porque eu preciso, sei lá, se eu tiver 10 filhos, como é que eu vou dar 10 iPhone para eles? Não tem condição. Como é que eu vou dar 10 par de tênis caríssimos? Mas será que isso é necessário? Muitas vezes as famílias começam a se preocupar tanto nesse sentido de dar coisas para os seus filhos e esquece de que às vezes a criança em casa só precisa dos pais. Porque se você parar para pensar na cultura que nós estamos vivendo hoje em dia, do mundo, do consumismo, a gente precisa comprar tanta coisa que só o homem ir trabalhar já não está dando mais certo, né? Tipo assim, o homem sai para trabalhar e já não está dando o salário dele, já não está chegando. Aí a mulher também está saindo para trabalhar. Ah, eu estou dizendo que isso é errado? Não, muitas vezes as famílias precisam os dois trabalhar. Mas nós temos sempre que olhar com o olhar de Deus na situação, até onde realmente eu preciso trabalhar para dar o que é necessário e dar, às vezes, o que é supérfluo. E aí as mães saem também das suas casas para ir trabalhar e deixam as crianças nas escolinhas, deixam as crianças nas creches. E, às vezes, as tias das creches sabem mais os gostos, as manias das crianças do que as mães. As crianças chamam as tias da escola de mãe e a mãe em casa se torna uma desconhecida e a mãe muitas vezes não conhece os filhos. Por quê? Porque no coração daquela família, o consumismo, o desejo de dar coisas para os filhos. E às vezes a gente também se sabota quando a gente diz,
Mas eu não tive isso, e eu escutei também muito do meu pai, por exemplo, né? De dizer, eu não tive tal coisa na minha infância, eu não tive isso na minha adolescência, eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive, eu quero dar o melhor. Como eu disse, não é errado, mas até onde é necessário você, sei lá, dar um brinquedo de, não menosprezando o valor, mas de R$1,99 e você querer dar um brinquedo de, sei lá, R$500? A gente pode ver hoje em dia nas reportagens, tantos adolescentes, jovens, que estão dentro de mansões com iPhone de última geração, com toda a tecnologia dentro de casa, tirando as suas vidas. Por quê? Porque os pais se preocuparam tanto em dar tantas coisas, e a única coisa que esses jovens e essas crianças muitas vezes precisam é a presença dos pais. Onde está o meu e o seu coração? Você que está em casa nos acompanhando, você que está aqui, de pensar também nisso. Quantas vezes nós pensamos com a mentalidade do mundo? E se nós seguirmos os versículos, por exemplo, o 25 já nos diz isso. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com o que comer, com o que beber. Se nós seguirmos ali, ele vai nos falar, olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. De nós não nos tornarmos escravos do nosso trabalho, preocupados com tantas coisas. Deus, Ele é providente. Na comunidade de vida, eu pude fazer essa experiência de tocar realmente na fidelidade, na providência de Deus, quando muitas vezes, sei lá, nós estamos na hora do café e não tem pão, por exemplo. E aí a gente diz, vamos botar bolacha, é o que tem, vamos botar bolacha. E a gente está organizando as coisas ali do café e numa fração de segundos chega alguém aqui na terra com um saco de pão. Não nos falta. Deus conhece a minha e a sua necessidade. Nós não precisamos, muitas vezes, ficar desenfreadamente buscando as coisas como se o mundo fosse acabar amanhã. E se ele fosse acabar amanhã, que nós não sabemos, você gastou todas as suas energias para nada? Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não estou aqui dizendo que nós precisamos sentar agora e esperar cair do céu, não. É justo que nós trabalhemos. Deus honra o trabalhador com o seu salário. Mas como eu disse, até onde nós fazemos as coisas porque é necessário, porque nós precisamos, e até onde nós nos tornamos escravos daquilo ali. O nosso coração precisa entender isso. Tudo que nós colocarmos no nosso coração junto com Deus, não pode roubar o lugar de Deus. Nós não podemos nos tornar escravos daquilo. Como eu falava da providência, muitas vezes os pais trabalham, fazem hora extra, fazem serão do serão, preocupados em dar as coisas para os filhos. Nós precisamos nos preocupar em nos dar para os nossos filhos, em nos dar para as nossas famílias. Nós precisamos ser a presença, muitas vezes, que eles precisam. Se nós olharmos no versículo 32, diz assim: os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Como é maravilhoso, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está em Mateus, que está nos dizendo que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que nós precisamos. Como eu falava antes da comunidade de vida, e foi na comunidade de vida que eu fiz essa experiência de tocar na providência, de tocar na fidelidade. Quando nós nos abandonamos, o mundo hoje, a cultura nos diz do consumismo, do ter, do acumular. Nós nos preocupamos em trabalhar e colocar as coisas no banco e que os juros vá gerando mais para a gente ter essa cultura do ter.
E nós não conseguimos imaginar, e às vezes as pessoas, quando nos escutam falando como comunidade, que nós vivemos da providência e que nós aqui dependemos de Deus. As pessoas pensam, mas vocês são malucos. Como assim? E nós somos a resposta da geração que tanto nós pedimos e clamamos, a geração avivada, a geração diferenciada, a geração que se levantou e que se levanta para dizer, não é assim que funciona, não é o que o mundo diz, eu não preciso trabalhar tanto e ficar acumulando dinheiro no banco, perdendo a minha vida, perdendo a minha família, longe dos meus, desenfreadamente escrava das coisas, porque eu tenho um Deus que provê as coisas que eu preciso e que não me falta nada. Na comunidade de vida eu fiz essa experiência e cada um que está aqui da comunidade pode dizer isso. Nada nos faltou, nada. O que é necessário, porque aqui diz, Deus sabe o que nós precisamos. Ah, sei lá, não teve um sorvete, mas não era necessário. E às vezes Deus é tão, sei lá, de dar um tapa mesmo na cara de Satanás, que a gente ganha até uns agradinhos. Além daquilo que é necessário para nós, às vezes a gente ganha um chocolatinho, ganha uma balinha, ganha uma bolacha recheada, recebemos em nome de Jesus. Não é necessário, não, a gente sobrevive sem isso. Mas Deus é tão providente até nisso, nos agrados e nos carinhos que Ele nos dá. E no versículo 34 diz, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. Nesse aqui eu sou quase doutorada. Eu gosto de dizer que, como eu falei antes, que Deus sempre fala primeiro comigo nas pregações, porque é isso. De ser tão preocupada com as coisas, e todos nós muitas vezes somos. Às vezes eu me preocupava com as coisas, sei lá, que ia acontecer daqui 10 anos. Estava eu lá no começo da comunidade me preocupando que ia acontecer 10 anos depois. Ia saber eu que 10 anos depois eu estar na terra da comunidade, pisando, tocando a fidelidade de Deus. Eu estava tão preocupada com tantas coisas e nós muitas vezes somos assim. A gente está aqui agora e a cabeça está pensando o que vai acontecer daqui quando terminar, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer semana que vem. Eu não estou dizendo que nós não precisamos nos planejar, nós precisamos pensar. Mas se as coisas não saírem como nós gostaríamos, a gente não tem que estar arrancando os cabelos da cabeça gritando, ai meu Deus, ó céu, ó azar. Não. Tudo está no coração de Deus. Tudo está nos planos de Deus. Eu sei que muitas vezes as preocupações, eu não sei o que você está passando na sua casa, você que está aqui com a gente, aqui na nossa capela, mas você que está em casa, eu não sei as suas preocupações, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, na sua família. Talvez você tenha algum ente que está enfermo no hospital e o seu coração está atribulado e você está me escutando pensando, mas Deise, eu não consigo colocar Deus no lugar dele, eu não consigo colocar dentro do meu coração Deus, a preocupação está tomando conta. Eu digo para você, entrega isso para Deus agora. Confia nele. Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar. Deus, Ele está sempre conosco. Nós repetimos tantas vezes isso. Deus está conosco. E não é só uma frase bonita, não é só uma passagem que está na Bíblia. É uma realidade. Deus está conosco, cuidando de todas as coisas. Por isso que a palavra nos diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Para cada dia bastam as suas preocupações. Para que nós vamos preocupar a nossa cabeça, o nosso coração com as coisas que nós nem sabemos o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu posso terminar a pregação e ter um negócio ali fora e cair duro e morrer. Porque eu estava me preocupando com tantas coisas. Você não sabe o que vai acontecer. A gente sempre diz, o futuro a Deus pertence e é uma verdade. Nós precisamos sim planejar, nós precisamos pensar, organizar todas as coisas, mas as preocupações não podem tirar a paz do nosso coração, não pode tirar o lugar de Deus do nosso coração. Nessa noite o Senhor vem nos falar tantas coisas,
mas o que mais Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo colocou no meu coração, nós vamos nos organizar para ter Jesus exposto e nós vamos entregar nessa noite tudo aquilo que tira o lugar de Deus do nosso coração. Porque onde está o meu tesouro, está o meu coração. E como eu disse, quando eu me perguntei onde está o meu coração, onde está o meu tesouro, a minha resposta não foi Deus. Então eu preciso entregar. Eu não sei qual foi a resposta que você deu quando eu lhe perguntei onde está o seu coração. Você sabe o que você respondeu. Mas nessa noite nós vamos sair daqui, nós que estamos aqui, você que está nos acompanhando, ao terminar a adoração e eu perguntar mais uma vez onde está o nosso coração, onde está o teu coração, onde está o meu coração, nós não vamos nem piscar e pensar em dizer em Deus. Independente da minha família, dos meus problemas, das minhas preocupações, de tudo aquilo que eu trago no meu coração, eu vou entregar nessa noite para Jesus. Eu não vou sair daqui nessa noite com o meu coração tendo um lugar ocupado por outras coisas que não seja o Senhor. Porque eu sei que quando Deus toma o trono, o centro da minha vida, o centro do meu coração, todas as coisas vêm por acréscimo. A palavra nos diz isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Porque eu me preocupo, porque eu estou correndo desenfreadamente atrás de coisas, buscando coisas, preocupações que estão tomando conta do meu coração, se eu só preciso buscar uma coisa, Deus. E todas as coisas vão se resolver, talvez não no meu tempo, é no tempo de Deus. Ele prova a nossa paciência, Ele prova a nossa fidelidade. Muitas vezes a gente pede as coisas e vem bem rapidinho. Às vezes a gente pede e fica às vezes anos pedindo. Deus está provando a nossa fidelidade. Quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Nós vamos nos organizar para ter Jesus eucarístico aqui nesse momento. E nós vamos pedir para o Espírito Santo nessa noite nos ajudar. Muitas vezes nós, pela nossa humanidade, às vezes a gente não sabe o que entregar para Jesus. A gente não sabe como rezar, não sabe como entregar. O Espírito Santo vem em nosso socorro. O Espírito Santo vem em nosso auxílio. Com a mão no seu coração, de olhos fechados, nós vamos cantar uma música de Espírito Santo, pedindo o auxílio do Espírito Santo nessa noite, para que você possa entregar tudo para Jesus. O Senhor quer que hoje você saia daqui, que você que está nos acompanhando tenha uma experiência de se abandonar, de abandono total em Deus, de poder com tranquilidade, serenidade, dizer: o meu coração está em Deus. Independente das coisas que acontecem na minha casa, das preocupações, independente de tudo que está acontecendo, o meu coração está no Senhor, está em Deus. E eu confio que com o coração nele, todas as coisas vão ser transformadas.